bateu pro gol. Olá, web espectador, está começando mais um TV UERJ Esportes, hoje com minha apresentação e os comentários do já conhecido Felipe Sá e o nosso convidado Cairo Barbosa, estudante da UERJ, faz história aqui na faculdade. Então vamos começar falando do que interessa, né, os jogos de ontem. Gostaria de falar primeiro do Botafogo, né, Botafogo e Vitória, Botafogo perdeu, foi eliminado. E eu queria saber do nosso correspondente que estava lá, como foi o jogo, de ver tão de perto assim, como foi? Realmente, boa tarde a todos. Foi um desastre total o jogo de ontem para o Botafogo. Praticamente acabou com o ano do nosso clube, né? Eu fui ao jogo, a equipe entrou displicente, os jogadores, as principais estrelas do time não entraram em campo praticamente, estavam se poupando para o jogo de domingo. E primeiro tempo morno. No mesmo caso do jogo do Fluminense, no final do jogo, uma catástrofe, o Lucas foi expulso novamente e aí o Botafogo no segundo tempo tomou aquela virada histórica que você viu, você que falou vai aí entrar pra história de novo. Você falou aí que acabou com o seu ano, acabou com a sua voz também, né? Realmente, eu já tenho um probleminha, quando eu grito um pouco, já, principalmente no jogo como foi o jogo de ontem. E, mais uma vez, a torcida não aturou Elkson, Michael Suel, Lucas. Até o Osvaldo teve problema com a torcida, teve problema na própria arquibancada com os torcedores entrando em confronto. E foi isso, Felipe, foi uma catástrofe. Cara, você que está mais próximo, o que tu acha que acontece com o Botafogo? Porque, por exemplo, a gente dizia, o Botafogo estava invicto, né? O Botafogo invicto, e depois duas derrotas, assim, ninguém o que esperava. eu acredito é que o único problema do Botafogo, realmente, é com a cabeça. Com o pé não é. Você sabe que tem jogadores bons ali. O Louco Abreu é um jogador decisivo. O Michael Suel é um jogador bom, negavelmente. O Elkson chegou bem. Mas o Botafogo tem um problema sério com a cabeça. O Botafogo se perde. O time, o clube, a instituição se perde em momentos decisivos. E isso é inegável. E a história está dizendo isso já há muito tempo. E tem que ser feito um trabalho forte. No principal momento, né? Veio invicto em vários jogos, logo nos decisivos. Sim, depois daquela atuação linda, maravilhosa contra o Vasco. O time jogou muito bem, Felipe Gabriel. A gente não sabe o que acontece no jogo contra o Fluminense. São coisas que a gente, assim, não tem nem como postar zoações no Facebook, porque eu não consigo entender. Eu acho o Botafogo um time muito certo mesmo. Eu até falo isso com meus amigos, eu falei isso antes do jogo do Fluminense e Botafogo, que o Fluminense tem um time de jogadores melhor. Os jogadores do Fluminense são melhores, mas o Botafogo consegue formar um time melhor. Equipe, o conjunto do Botafogo em equipe eu acho muito certinho. Só que o Botafogo tem uma coisa de não acreditar em si. O Botafogo não pensa como o time que está jogando. O Botafogo pensa muito no somos Botafogo, já estamos, sempre acontece isso, sempre vai acontecer. E sempre o próximo jogo vai acontecer. Não pensa em mudar, né? Exato, e aí a gente fica... Esse pessimismo que acompanha o Botafoguense sempre, até a torcida ontem, Isso, um jogo importante pra gente, 8 mil torcedores do estádio. E vaiaram mais uma vez o vaiaram, Elkson. e com 1 minuto de jogo a torcida já tá vaiando, já tá... O jogador é rapaz, a torcida já tá vaiando. Se vai é pra apoiar, né? Isso, realmente. E não... Eu acho que você paga o ingresso, tem direito de falar o que você quiser falar, mas eu acho que não é justo vaiar um jogador no primeiro minuto de jogo, porque desestabiliza o psicológico do cara, ele não vai ter condições de prosseguir na partida, e aí acontece o que aconteceu. E o lance da briga lá, que você estava até me contando aqui nos bastidores, como é que foi? Foi isso, foi no lance da expulsão do Lucas, uns ficaram do lado do jogador, né, porque ele meteu a mão, e eu acredito que, sem tirar o mérito dele de ter posto ou não a mão na bola, expulso, foi uma questão de reflexo, qualquer pessoa colocaria a mão na bola, porque foi involuntário, e a briga foi em cima disso, eles discutindo, uns apoiando, outros vaiando, a torcida do Botafogo sempre tem uns problemas mesmo, entraram em confronto. Entendi. Então o nosso correspondente falou mais ou menos do clima lá no Engenhão, né? Felipe, tem alguma coisa pra falar do Botafogo? Tenho que os gols foram de alguns conhecidos nossos, né? Foi o gol do Pedro Ken, jogador que jogou... Que o Botafogo, inclusive, teve uma vontade de trazê-lo um dia, acabou não trazendo. Pedro Ken revelado pelo Curitiba, certo? Curitiba, depois Cruzeiro. Jogou no Cruzeiro, jogou... Agora E o Tartar, né? Tartar revelado nas Sotinho, Laranjeiras. É isso que a gente, né? Tartar resolvendo o jogo. E assim, achei ele super legal, porque o Tartar ele não é um grande jogador. Mas ele é um cara... Ele é querido pela torcida do Fluminense. Bem querido. É tricolor de coração. Eu tive essa informação de bastidores com alguns conhecidos que o Tartar é realmente tricolor. Ia para a torcida do Fluminense. E a família dele estava toda no estádio, já que ele é do Rio.
Entendeu? Isso eu achei bem legal. Não aqui torcedor, mas assim, o Tartan é um cara que merece... E tava jogando mal no primeiro tempo. E eu considero, pelo segundo tempo que fez, o melhor jogador da partida. Porque depois que o Lucas foi expulso, o Oswaldo botou o Gabriel na lateral direita, tomou um baile que eu quase não vi em Engenhão. O Tartan jogou muita bola e fez um gol de cabeça para coroar a atuação dele, porque ele com, sei lá, 1,65 de altura, Talvez. fez o gol numa zaga de um jogador de 1,90, que é o Briner, e o Fábio Ferreira com 1,80. Achei um bom jogador, Briner. Bom jogador, mas abaixo, né, do Antônio Carlos, infelizmente. É sempre bom, né, ver um jogador que as pessoas não esperam uma boa atuação se destacando no jogo. Então agora vamos passar para o outro jogo de ontem, Lanús e Vasco, né? O Vasco começou ganhando fora de casa e depois o Lanús virou o jogo e foi para os pênaltis. Vocês assistiram ao jogo ontem? Eu assisti, inclusive cheguei um pouco tarde, ontem estava jantando na hora que o Nilton acertou aquela bola e fez aquele gol estranho, né? Foi bonito, mas foi no mínimo a gente... Foi um gol bonito. A cara dele, né? Chutou de fora da área. Assim. De fora, chute curvado, bonito. Uma jogada do Juninho, inclusive. Lanús acho que é um time comum. Fraco pra mim. Fraco. Muito abaixo do Vasco. Abaixo muito do abaixo Vasco, até da assim, Libertadores. Assusta, alguns amigos meus flamenguistas falando no Facebook depois do jogo, assusta como o Flamengo não conseguiu se classificar no grupo com o Lanús e Emelec, né? Você teve o Corinthians passeando fácil em cima do... A gente vai falar até depois desse confronto. O time do Lanús é fraco, fraquíssimo. Eles estão até hoje pensando que o Camoranesi foi campeão do mundo em 2006 pela Itália. Sim. Vai ser o grande jogador do elenco, mas não é. Tá muito abaixo da maioria dos times da Libertadores. E o Vasco passou um sufoco desnecessário, porque o primeiro tempo jogou bem, pressionou. No segundo tempo voltou... No segundo tempo voltou, o Cristóvão botou o time para trás. Não teve coragem de novo de botar Juninho e Felipe para jogarem juntos. Pois é, eu não entendi o Felipe não jogar e na hora dos pênaltis ele botou ele. Ainda bem, né, que ele fez essa escolha, que o Felipe começou acertando. Para fechar isso, não sei o que você acha, mas eu considerei as penalidades do Vasco excepcionais. Impressionante. Muito bem batidas, todas elas. Muito bem batidas, personalidade, psicológico em cima. Carlos Alberto batendo bem, Alexandre. Pois é, Alexandre, fiquei nervosa. Eu como vascaína, Alexandre decidindo, fiquei tensa, mas bateu bem ele. Fez a parte dele, nada de querer fazer nenhuma palhaçada, bater muito no alto, fez certinho. Gostei de ver o meu time. Então, agora o Vasco foi classificado, né, para as quartas de finais, vai pegar o Corinthians. Queria saber o que vocês acham. Qual é o favorito desse jogo? O que tu acha, cara? Cara, eu tenho uma leve expectativa de que o Corinthians é leve favorito também, mas é uma questão mínima, porque o Corinthians também esse ano não engrenou como estava engrenado no passado. E o Corinthians decide em casa. Decide em casa, se bem que é aquilo, né? Se o Vasco jogando em casa, encher o estádio e fizer 2-0, por exemplo, vai ficar difícil de ser revertido. Então o Vasco vai ter a oportunidade de jogar tudo dentro de casa. O Cristóvão vai ter que se reconciliar com a torcida, botando os dois jogadores, principais jogadores do time, para jogar. E tomara que faça isso, né? Porque o Vasco às vezes está ganhando, aí já relaxa e não corre atrás de uma vantagem maior. Isso tomara aí. Que... Quando eu falei do Botafogo com você, eu falei que o Botafogo é um time certo de conjunto. Eu acho que o Corinthians é o time mais certo do Brasil, assim, conjunto. As coisas no Corinthians... E o Corinthians vive um momento muito bom. Eu tive uma entrevista semana passada, na segunda-feira, com o Décio Lopes, né? Tá rolando aí no ar. Inclusive, no sábado vai a segunda parte. E o Décio Lopes falou pra mim, conversa de bastidor, ele falou pra mim, cara, o Corinthians tá num momento muito bom. Tá tudo dando certo pro Corinthians. O lance da CBF, uma ascensão meteórica depois da chegada do Ronaldo. Voltou muito bem na Série B. Copa do Brasil no CT há pouco tempo. Tá um momento econômico bom. Muito bom. O time é a torcida também, né? O time é bom também, não tem como negar. Tem jogadores bons. O Paulinho é um excelente jogador. Mais um gol de seleção, com certeza. Excelente jogador. E é um conjunto, é aquilo que você falou, é um conjunto. Não vejo nenhum grande craque. Não tem. Era o Adriano, era para ser o Adriano. Sim. Não foi e eles agora estão se voltando para isso. É o time que mais funciona no Brasil. Por exemplo, o Santos, que eu acho que talvez o melhor time, como quase todos falam, o Santos precisa muito do Neymar. A gente não sabe como será o Santos, por exemplo, numa quarta de finais de Libertadores, mas semifinais sem o Neymar. Sem o Neymar. Agora o Corinthians não tem isso. O Corinthians, se você faltar um jogador, não é que tem o melhor elenco. Inclusive, eu acho que o melhor elenco do Brasil é o Fluminense. Mas o melhor time que joga é o Corinthians. Então, eu acho que o Vasco vai passar grande dificuldade. Cara. Eu também acho. Então, o Corinthians favorito para esse jogo, na opinião de vocês. Senão a gente é mal interpretado depois pelos vascaínos. Exatamente. Se fosse obrigado a apostar, eu apostaria no Corinthians. Então tá bom. A gente já falou dos jogos que passaram, né? Agora vamos falar de hoje. Fluminense e Inter.
E aí, o que vocês esperam desse jogo? O que vocês esperam assistir desse jogo de hoje? Algum favorito, nenhum favorito? O que vocês acham? Nesse jogo eu serei o correspondente, né? Ontem foi você, hoje será comigo. Bom, eu bancaria o Fluminense como favorito. Eu bancaria porque é muito complicado, assim, é um clássico nacional, sim. Mas o Internacional se classificou nas coxas, sabe? O Internacional levou o grupo ali, estava no grupo do Santos, grupo razoável, mas não mostrou, não teve nenhuma, não mostrou a que veio ainda, entendeu? E o Fluminense teve a melhor campanha da Libertadores, o Fluminense provavelmente vai ser campeão estadual domingo, entendeu? Vive um momento muito bom, eu acho que sim, momento de bem com a torcida está de bem com o Fluminense, isso conta muito quando a torcida do Fluminense carrega o time, normalmente o time leva, o Deco tá jogando futebol impressionante, Fred parece que voltou a querer ser atleta, e quando isso acontece realmente ele faz muitos gols. Eu acho que o Fluminense também é um leve favoritismo, não vou bancar aqui a classificação, acho que um leve favoritismo. E você, Caio, Nesse tem alguma caso, coisa? eu acredito que o Fluminense não tem um leve favoritismo, tem um favoritismo total. É um time muito melhor do que o time do Inter. Hoje, é claro que se você pegar um D'Alessandro no auge, o Dato tá jogando bem, mas hoje o time do Inter, infelizmente, não encaixou. Era um time que eu teria gosto de ver encaixado, porque tem bons valores. O Oscar volta, mas ele está quase 60 dias sem jogar, então vai voltar fora de ritmo, é um garoto, ainda não é a pessoa mais experiente do mundo. Eu acredito que o Fluminense passa, apesar de não ter facilidade, porque você sabe como é que é. Você vai lidar com o Leandro Damião, que é um jogador de seleção, e ele pode decidir lá na frente, até porque a zaga do Fluminense não é a melhor do Brasil. Então o Fluminense tem tudo para mim, o Fluminense jogar bem. Passa, tem passa equipe, bem. apoio da torcida e o psicológico, né, por vir de passa bem vitórias. E para pegar uma pedreira que é o Boca. Então, mais uma vez, né? Vamos lá. Pois é, então depois você traz notícias pra gente de como foi o jogo. Sim, segunda-feira falaremos aqui sobre isso. Então tá bom. Então agora vamos para a pergunta do internauta, né? O nosso internauta Henrique Gaio. Ele mandou a seguinte pergunta. Sou flamenguista, estou de férias e por isso gostaria de saber notícias do meu time. E aí, o que vocês têm para dizer pro Henrique, que tá só secando os outros times? O que você sabe do Flamengo? Da vida do Henrique eu sei que ele vive tristão, né? O ano do Flamengo acabou, não vai ser campeão brasileiro, isso é certo. Eu sei que do Flamengo que o Zinho acertou agora, vai ser diretor de futebol. Exatamente. Mais um daqueles ex-jogadores que fizeram história no Flamengo, que eles trazem de volta para ver se dá um jeito lá naquele murmurinho que tem na Gávea, aquela turma do amendoim incrível. Exatamente. Que dá pitaco em todos os problemas do clube e que provavelmente vai ser fritado, como foi o Zico, como foi o próprio Júnior há uns anos atrás. Essa para mim é a principal notícia do Flamengo. O Y está chegando, acertando, né? Talvez. Também tivemos a informação de bastidores aqui da nossa companheira, que o Júnior César está indo para o Atlético Mineiro. É uma negociação sigilosa, entendeu? Parece. O Flamengo parece. Ronaldinho continua com o problema de atraso de salário, né? O William já acertou com o time da Udinese. Acho que o Flamengo é basicamente isso. Tem muitas notícias. Então o Flamengo vai continuar só assistindo os outros jogos, secando um pouquinho. Secando um pouquinho. Então, Henrique, tá aí a sua resposta. E eu acho que fica por aqui, né? Queria agradecer a presença de vocês. Quero agradecer pela tua presença, cara. Conseguimos trazer para cá pro meu programa a nossa resenha de caminho de casa, lá de Nova Iguaçu, né, na nossa área. Legal, a gente bate muita resenha sobre futebol e fazer isso aqui para um público é bem legal. Então, muito obrigada a vocês de novo. Sim. Obrigado, Felipe. Então fica por aqui mais um TV UERJ Esportes. Lembrando que sábado vai ao ar a parte 2 do programa com Décio Lopes. Oi, tudo bem? Eu sou o Décio Lopes, jornalista esportivo, e estou ligado na TV UERJ Esportes. Carlos bateu pro gol! Gol!